Assisti a série Superman e Lois. Olha só quem diria, eu não gosto de séries. Mas como eu tava sem ter o que assistir e ouvi falar que a série terminou muito bem, eu resolvi dar uma chance. Até porque são apenas 4 temporadas. Ah, e só ressaltando que eu não gosto de séries porque eu considero elas muito enroladas. Séries foram feitas para te fazer de trouxa, para te enrolar ali. Mas será que eu achei a mesma coisa dessa série? Ou será que foi diferente? É isso que a gente vai conferir agora. Bom, vamos lá. A história se passa, digamos que é um Superman de outro multiverso, mas que tem a base do Superman que já conhecemos. Só que a diferença dessa série do Superman é que a gente acompanha o Superman, a Lois e os seus 2 filhos. A gente acompanha a família do Superman. Eu vou contar aqui só o começo, não é nenhum spoiler, isso acontece logo no primeiro episódio, que é quando a mãe do Superman morre, e aí o Superman tem que se mudar para o local onde ele cresceu, que foi a fazenda, e nesse processo ele leva a família junto, e assim eles vão ter uma vida nova. E agora eu vou dar as minhas considerações sobre a série, mas antes eu tenho que falar de alguns personagens que são muito importantes para eu colocar as minhas considerações. Vamos lá, vamos começar pela a personagem Sarah. A Sarah, ela é a filha da Lana, aquele crush que o Superman tinha quando ele era adolescente, não tem a Lana? Pois é, a Sarah é a filha da Lana. E como eu odeio essa personagem. Eu não tenho uma raiva dela logo no primeiro episódio. Ela só faz besteira. É aquela adolescente impulsiva, inconsequente. Porque veja bem, assim que a família do Superman se muda para aquele local, a Lana aparece lá na fazenda do Superman, mas a filha dela, que é a Sarah, para dar as boas-vindas ao Clark, né? É Clark porque ela não sabe que ele é o Superman. Apenas a família do Superman sabe que ele é o Superman. Beleza. A Sarah, que é uma adolescente fazendo companhia para sua mãe, ela tenta se aproximar ali dos garotos, que são os filhos do Superman, certo? Aí ela fica conversando com eles, conhecendo eles, e aí até fala, olha, a gente podia marcar de se sair aí, tal dia, vai ter uma tal festa. Aí um dos filhos do Superman, que é o mais descolado, fala, eu posso te passar meu número? Então a Sarah responde, o seu número não, eu quero o dele. Se referindo ao irmão dele, o Jordan Kent. E aqui uma ressalva bem importante, o John Kent, né, o filho do Superman, ele é o filho mais descolado, sabe? Aquela pinta de playboy, pegador. Enquanto o outro, o Jordan Kent, ele é o estilo mais gótico, nerd, que fica no quarto jogando videogame. E a Sarah se interessa justamente pelo irmão nerd. Ela pede o telefone dele. E aí fala que vai ter uma festa, que seria bom ele aparecer lá. E o moleque, como qualquer outro, fica na expectativa. Poxa vida, aquela gatinha quis meu telefone. Eu não posso faltar nessa festa, eu tenho que ir de qualquer maneira. E a animação dele não é à toa. A Sarah foi bem sugestiva quando pediu o telefone dele, na frente do irmão dele ali. Mas beleza, os 2 garotos ali, os 2 filhos do Superman, vão para a festa. Encontram a Sarah na festa, que é uma festa assim ao ar livre, em meio a uma predeira, um local de obras, uma coisa assim, sabe? Aí a Sarah recepciona eles, que bom que vocês vieram, não sei o quê. E obviamente o outro irmão deixa o irmão nerd sozinho com a Sarah para eles poderem ali conversar, né, e tal. E você vê outros jovens ali no meio da festa e tal. E a Sarah e o Jordan sentam em um banco ali, começam a conversar os 2 sozinhos. E o Jordan, apesar de ter um jeitinho nerd, ele não é bobo não. Ele já parte logo pro ataque e tenta beijar a Sarah. Depois de uma conversa e outra. Eu já respeitei o moleque porque, apesar de ser nerd, ele tem atitude. E aí ele vai, encosta e dá um beijo na Sarah. A Sarah fica com o olhar surpreso e logo aparece um menino dando um socão na cara do Jordan. E esse garoto que deu um socão na cara do Jordan é, na verdade, o namorado da Sarah. Ele até briga, o que você tá fazendo com a minha namorada, não sei o quê. Aí realmente ela avisa que tem namorado. Ela deixou pra avisar depois. Depois de tudo isso ela avisa, essa infeliz. E o namorado dela só apareceu agora. Ele já estava há um tempo conversando no banco, os 2 sozinhos, e o namorado só apareceu agora. Então, simplificando, tem 2 erros nesse contexto, como você pode ver.
A Sarah, ela joga uma ideia pro Jordan o tempo todo. Ela faz insinuações. Ah, quero seu telefone e tal. Chama o garoto sozinho para conversar no banco. O menino tenta beijar ela e ela deixa. E temos o namorado todo enciumado, que apesar de estar na festa ali o tempo todo, ser uma festa aberta, dava de ver todos os cantos da festa, enfim, ele só aparece depois para dar um soco na cara do Jordan. Bom, mas eu vou deixar esse detalhe para lá, continuar falando dessa personagem. Eu vou fazer mais umas 2 menções de besteira que essa personagem aprontou, por isso que é muito fácil você pegar a raiva dela. Bom, beleza, ela entra em discussão com o namorado dela, e ela termina com o namorado dela. Aí depois o Jordan, inocente, não é que ele seja bobão ou coisa do tipo, eu só acho ele inocente. Se bem que ele podia ter ficado com raiva dela. Poxa vida, você podia ter me avisado que tinha namorado, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Eu teria ficado. Mas beleza, virando essa página, a Sarah termina com o namorado dela. Aparentemente ela não respeitava ele nem um pouco. Motivos óbvios até. Aí o Jordan, aqui é um erro que o Jordan comete, né? Poxa vida, ela terminou com o namorado dela. Agora eu acho que tem uma chance. Não, Jordan, a menina já te enfiou numa treta logo no começo. Essa menina não cheira bem. Aí beleza, ele vai lá e vai em cima dela e ela corresponde. Afinal de contas, pra mim, ela tava afim dele desde o começo. Não é à toa que ela pediu o telefone dele. E os dois começam a namorar, certo? Só que quando chega a próxima temporada, a gente descobre que a Sarah foi para um acampamento. E que nesse acampamento, ela traiu o Jordan. Mas a Sarah tem uma atitude, digamos assim, digna e chega pro Jordan e fala, olha, não tem um acampamento que eu fui? Eu te traí. Foi no calor do momento, foi só um beijo. E ela fala que também traiu ele com outra menina. A coisa só piora. Bom, se eu fosse o Jordan, pelo menos eu não ficaria tão arrasado. Já que a menina traiu ele com outra menina, nesse caso você já sabe que a culpa não é sua, né? Afinal de contas, você não tem culpa da tua namorada gostar da mesma fruta. Então eu não me sentiria tão culpado com isso se eu fosse o Jordan. Mas o Jordan fica com raiva dela com razão, mas depois ele perdoa. Só que depois a Sarah dá um jeito de se encontrar com a menina que ela beijou no acampamento. Tipo assim, queria ser amiga, veja bem, amiga da menina com que ela ficou no acampamento. E não é só isso. Ela queria que o Jordan também fizesse amizade com ela. Cara, isso é muito estranho. Nossa, eu não consigo descrever como isso é estranho. E aqui eu já começo a gostar um pouco do Jordan também, porque ele também não acha normal essa situação. Ele começa a estranhar. Mas o relacionamento deles desanda por outros motivos, eu diria que até bem a tempo, depois disso eles terminam rápido, e essa personagem ela fica solta na série, não tem muito mais serventia, a não ser o crush do Jordan, que a gente não sabe se vão ficar juntos, se não vão, mas ela apronta outras coisas, e essa ideia dos dois ficarem juntos acaba ficando mais distante a cada episódio. E você nem faz mais questão que o Jordan fica com ela, ou ela fica com ele, enfim. Deixa os dois seguir a própria vida. Mas ela é justamente aquela típica adolescente inquieta, que não sabe o que quer, só quer curtir, portanto, não tem responsabilidade com nada e nem com ninguém. Eu diria que ela está na pior idade de uma mulher. Uma menina de 16 anos, bonita, jovem, elas querem curtir, não quer compromisso, não quer responsabilidade. Então a Sarah representa justamente isso. Aproveitando que eu estava falando dele, o Jordan é o filho nerd do Superman, aquele personagem que a gente vai simpatizar porque ele sofre, e realmente ele sofre, tá? Ainda mais por ter gostado da Sarah. Mas existe uma compensação em tudo isso. Ele é o primeiro a manifestar os poderes do Superman. E o único filho a ter os poderes do Superman durante praticamente toda a série. É ele que manifesta os poderes do Superman. Já seu irmão, o mais descolado, o mais aparentemente fisicamente forte, ele não manifesta os poderes do Superman. Ele não tem poderes. Essa é uma questão discutida logo na primeira temporada, quando a Lois e o Superman discutem lá, o que vai ser dos nossos filhos? Será se os dois terão superpoderes? Talvez só um tenha superpoderes e o outro não. E é justamente o que acontece na série. Apenas um tem, o outro não.
Bom, pelo menos o Jordan se deu bem nesse aspecto. Ele voa, ele tem super força. Já o irmão dele, o John, fica com inveja de tudo isso. Óbvio, óbvio. Imagina só você ter um irmão que pode voar, soprar gelo, super força, raio-x, o caramba 4, e tu é um simples humano normal. Já pensou tu ser filho do Superman e não poder usufruir disso? É que nem a minha mãe, que tem os olhos verdes, a minha irmã puxou os olhos verdes dela e eu não. E eu vou dizer uma coisa que eu achei desse ator também, o Jordan Elsas, que é o que interpreta o John, o filho do Superman descolado. Ele supostamente deveria ser o irmão descolado, bonito, forte. Mas, cara, sabe aquela pessoa que é tipo um falso bonito? Parece ser bonito, meio de longe assim, mas quando tu chega perto, tu vê que não é essas coisas? Pois é, a série passa a ideia de que ele é o bonitão e tal, mas ele tem a mesma estrutura que o irmão dele nerd. E se ele é mais presença que o irmão dele nerd, é só porque ele anda arrumado, tá? É só por isso. Presença, eu não acho ele não, cara. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque na terceira temporada, esse ator, ele sai por motivos de saúde pessoal, né? Ele larga a série do Superman e aí é substituído por outro ator, Mike Bishop, que agora sim eu botei fé. E realmente o Mike Bishop parece o filho do Superman dessa vez. E é um cara que eu considerei mais presença porque ele é alto, ele tem um físico, um atlético mais forte. Agora sim ele parece um garoto descolado, que faz sucesso com as meninas e tal. É estranho você ver a substituição de um ator na série, mas essa substituição eu gostei. Eu acho que esse ator combinou muito mais para ser filho do Superman, porque o ator anterior, ele era loirinho, né? O Jordan Elsas, ele era loirinho, e o Superman não é loiro, a Lois não é loira, então, entendeu? Fica meio estranho, mas esse aí combinou mais. Só tava faltando uma coisa que eu já tava me frustrando na série. Eu queria que o irmão dele também tivesse poderes. Porque a gente acompanha a série toda e o moleque não desenvolve um poderzinho do Superman, nem raio-x, nem visão de calor, nem super força, nem nada. Ele não tem zero de poder. Mas, felizmente, isso é corrigido na última temporada, que é quando ele manifesta os poderes de uma só vez. Aí sim, os dois garotos têm os mesmos superpoderes do Superman. Isso foi legal. Pena que acontece na última temporada. Sim, eu quase esquecendo. Eu falei da Sarah, né? Aquela personagem detestável, mas eu não falei da mãe dela, a Lana. A Lana é interpretada pela atriz, belíssima atriz por sinal, Emanuele Chrick. E aqui uma observação interessante. A Sarah, que é filha da Lana, ela é um tanto gordinha, certo? Você vê isso no começo da série, o que eu estranhei também, sabe? É uma moça ali que vai fazer o par romântico com um dos filhos do Superman, ela é gordinha. Enquanto a Lana, que é interpretada pela Emanuele, que faz a mãe da Sarah, tá em dia com o corpo. Então a mãe, em relação à filha, tá em ótima forma. A Sarah, a filha da Lana, ela é bonita de rosto, mas ela só é gordinha mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção na série. E a Lana não só é bonita de corpo, como ela tem um corpo assim que lembra uma latina. Sabe? Barriga fina, corpo violão, quadril um tanto avantajado. E não é à toa. E essa parte também eu achei engraçado. A Lana, a personagem Lana, de fato é uma latina. Aí você deve estar pensando, como assim latina? Nunca ouvi falar que a Lana é latina. Eu também não. Essa é a primeira vez. Mas a série deixa isso explícito, porque de vez em quando a Lana se comunica com a Sarah usando dialeto espanhol. Minha filha, que passa? Olha, eu estranhei isso demais. A Lana nunca foi latina. Nos quadrinhos, nas histórias assim, pelo menos eu nunca ouvi falar. Mas aí eu pensei, quer saber? A bicha é bonita. Deixa pra lá, esquece isso. A descendência dela não é uma coisa que vai interferir na série também, é uma personagem coadjuvante, então você não vai se incomodar muito com isso. Sem contar que a atriz é bonita, a Emanuele. E agora, voltando pra família do Superman, faltou eu falar da Lois Lane. Ótima personagem, ela é muito importante pra trama. É interpretada pela atriz Elizabeth Tolk. E aqui nós temos a Lois sendo Lois, que é aquela repórter investigativa, curiosa, uma mulher forte também, e que busca pela verdade. Ela mantém a essência
da Lois Lane que conhecemos. E eu gostei da interpretação da atriz também, eu acho que ela foi bem. E agora eu não podia deixar de falar dele, Tyler Hoechlin, o que interpreta o Superman na série. Olha, eu vou adiantar o que eu acho dele como Superman. Como Superman, assim, para interpretar o Superman na questão da aparência, eu não gostei. Eu não vejo ele como Superman, sabe? Eu não vejo, assim, o Superman que eu tenho em mente, ele é alto, ok, o ator também é, mas ele é branco, dos olhos azul, às vezes. Não precisa ter o olho azul. Mas esse ator aqui, ele é moreno e um rosto também muito diferente do Superman clássico que conhecemos. Eu não consigo enxergar ele como Superman. Eu não consigo. Pela aparência, não. Não me desce. E muita gente há de concordar comigo, tá? Agora, na interpretação, eu acho que ele mandou bem. Eu tenho que admitir. Ele foi um bom ator. Acredito que ele capturou bem a essência do Superman também. Eu só não achava que o Superman fosse tão puritano, sabe? Tão certinho como esse ator representou. Em alguns pequenos momentos, esse jeito certinho do Superman me irritou um pouco. Eu até estava pensando assim, poxa vida, será que o Superman não vai perder a emoção nem por um segundo? Porque o Superman ele é certinho, mas ele não é tão perfeito assim, sabe? Mas assim, com relação à atuação do ator, tá ótimo, tá boa. Eu só acho que ele não combina como Superman. Apesar dele ser alto, ter um bom porte físico, ainda falta outros elementos para combinar com o Superman. Como a cor da pele, para assim, representar a aparência mais próxima do Superman, ele tem que ser branco. E também o rosto dele eu acho que não combina. É só uma questão de respeito pela origem do personagem, tá? Se o personagem nos quadrinhos ele é moreno, loiro ou negro, tem que respeitar, entendeu? Tem que respeitar a origem. Uma ou outra pequena alteração a gente até perdoa ou deixa passar, mas para não ter problema é bom respeitar a origem. Certo, agora eu vou falar da série em si, o que foi que eu achei, né? Primeiro, eu comecei a assistir porque eu vi que a repercussão da última temporada foi boa. Aí eu quis conferir, né? Pra ver se realmente era bom assim. E aquele medo de assistir uma série, porque fazia tempo que eu não assistia a série, justamente porque elas são enroladas. Bom, mas vamos lá. Primeira temporada, até que começa de uma forma razoável. Um tanto enrolada, mas razoável. Nós temos o primeiro vilão da temporada, que é o irmão do Superman. E aqui eu já fiquei um pouco decepcionado, porque o irmão do Superman, ele não tem uma aparência ameaçadora. Pelo físico do Superman, você vê que o Superman é mais forte que o irmão dele fisicamente, só pelo físico. Os dois são kryptonianos e tal, então pelo físico, o Superman ainda tem mais vantagem que ele. Sabe aquele vilão que pela aparência parece ser mais fraco? É isso. Embora os dois tenham o mesmo tamanho, o Superman tem um porte mais atlético. Aí eu não gosto quando o vilão ele parece ser mais fraco que o mocinho, sabe? Ou o vilão tem que ter o mesmo porte do mocinho, ou tem que ser mais forte que ele. Na aparência que eu tô falando, tá? Então eu já achei o vilão da primeira temporada meio broxante. E aí temos o vilão da segunda temporada, que é uma senhora que consegue obter os poderes de um kryptoniano. Uma senhora também de 50 anos de idade. Pior ainda, o negócio só tá piorando. Na segunda temporada eu já me senti sendo enrolado ali, porque eu não tava gostando dos vilões. Aí na terceira temporada nós temos uma mulher que tem uma doença de câncer, mas ela tem o poder de gritar alto. Ela é a vilã da terceira temporada. Eita, tô falando que o negócio só piora. A vilã da terceira temporada é tão sem graça quanto a da anterior, ou talvez até mais sem graça ainda. Não é um vilão que eu tava esperando. Ah, sim, eu esqueci de falar, ele é deixado um pouco de lado, ele não é o vilão da temporada, mas tem um vilão sim que aparece, que, digamos assim, é o melhor que eles entregaram até agora, que é o Bizarro, a versão bizarra do Superman. É que ele aparece entre uma temporada e outra, ele não é o vilão de destaque, sabe? Existe o vilão principal de cada temporada, e não é ele.
Então ele aparece por um tempo e some. Para quem não sabe, o Bizarro é uma versão bizarra do Superman, dos quadrinhos, e a origem dele, ele é uma experiência científica que deu errado. Em outras versões, o Bizarro tem outras origens também, mas a princípio ele é uma experiência científica. E aqui o Bizarro, na questão da origem, ele também decepciona porque, apesar dele ter a aparência do Bizarro que conhecemos, ele vem de um outro multiverso. Ele não é uma falha de uma experiência científica. Ele é só um Superman de outro multiverso que enlouqueceu. Ele é tipo isso. Essa é a origem dele, o que eu não gostei muito não. Mas por que eu estou falando desse personagem, já que ele não é um dos vilões principais? Ele é a melhor coisa que acontece na série, mas ele não é um dos vilões principais. Deveria ser. Mas guarda essa informação aí que eu já vou utilizar ela. É que no final da terceira temporada, no finalzinho mesmo da terceira temporada, a coisa muda. Utilizam o Bizarro para fazer uma experiência e transformar ele no Apocalipse, que é um dos meus vilões favoritos do Superman. Mas aqui, a origem do Apocalipse, ela foi alterada. Nós temos... A origem do Bizarro foi alterada. Porque, veja bem, o Apocalipse na série é o Bizarro que se transformou nele. Você entendeu? Então, pega um personagem, mistura com a origem de outro para criar um outro personagem. Você entendeu? Eu gostei de ver o Apocalipse na série, mas eu não gostei que mexeu na origem do Apocalipse também. Eu não gostei. E aqui é interessante mencionar também, quando eu já estava entediado da série Superman e Lois, né, na terceira temporada, no final da terceira temporada, quando aparece o Apocalipse, a coisa muda de figura assim, sabe? Pô, a coisa começa a ficar interessante, a briga entre o Superman e o Apocalipse é bastante intensa, sabe? E o último episódio da penúltima temporada, da terceira temporada, termina desse jeito, com o Superman e Apocalipse lutando até a morte. Pô, aí não tem como. Na quarta temporada você já fica agoniado para saber o que vai acontecer. E vale ressaltar que não é só o Apocalipse que surge nos dois últimos episódios da terceira temporada. O Lex Luthor também surge. E na verdade é o Lex Luthor que cria o Apocalipse. Então eu já estava ansioso para a quarta temporada. Eu pensei, poxa vida, agora é que tudo isso vai compensar. A quarta temporada vai compensar tudo o que eu aguentei até agora. Deve estar muito massa a quarta temporada. Aí beleza, a quarta temporada começa muito bem, sabe? Continua a luta entre Superman e Apocalipse. Superman perde a luta e também na luta ele perde o coração dele, porque o Apocalipse arranca o coração dele. Mas aí, guarda essa informação, Superman consegue um coração novo através do pai da Lois Lane. O pai da Lois Lane se sacrifica para dar um coração para o Superman, que é o Sam Lane, interpretado por Dylan Wash. Falando nisso, esse ator, ele deu uma boa envelhecida. A última vez que eu vi ele foi no filme Congo, de 1995. Um filme de gorilas lá. Ele estava bem mais novo. E foi a última vez que eu vi esse ator. Agora eu estou vendo ele aqui na série do Superman Lois. Ele é um bom ator, por sinal. Bom ator. A série continua com bastante enrolação, Superman se recuperando, e aí tem umas tretas lá com o Lex Luthor, interpretado por Michael Cudlitz, que também mandou muito bem no papel de Lex Luthor. Eu gostei do personagem do Lex Luthor aqui como um todo. Ele tá bacana. Realmente ele traz toda a essência do Lex Luthor. Mas continuando, é uma enrolação a temporada inteira. E a gente só vai ver o Superman lutar novamente, uma luta digna, no último episódio da quarta temporada. Porque veja bem, a luta no final da terceira temporada, início da quarta temporada, foi excelente, foi ótimo. Eu estava esperando algo do mesmo nível. Mas no último episódio é entregue uma ação rápida, sabe? Aquela vontade de que poderiam ter entregado mais. Até porque a quarta temporada é bastante enrolada também. Eu tava esperando coisa boa nos últimos episódios. Mas não, só foi entregar lá no último episódio e não foi essas coisas não. E aí beleza, vida que segue, conseguiu derrotar o vilão, conseguiu colocar Lex Luthor atrás das grades,
família feliz, reunida. E o Superman, como recebeu o coração de um humano para poder sobreviver, o corpo dele está se adaptando a esse coração, vamos dizer assim. E aos poucos o Superman, com o passar dos anos, vai perdendo o poder dele até se tornar um humano completamente normal. Um desfecho diferente aqui para o Superman. E o final de Superman e Lois eu achei triste, tá bom? Eu achei um pouco triste e foi outra coisa que eu me decepcionei. Eu estava esperando um final melhor em outros aspectos. Porque, veja bem, mostra o Superman com a família ali juntos, né? Os meninos crescem, ele vai envelhecendo junto com a Lois Lane. A Lois Lane morre de câncer, um câncer que ela já havia tratado anteriormente, mas o câncer retorna. O Superman fica sozinho, já que os filhos estão criados e cada um tem sua família. E o Superman decide adotar um cachorro. Adivinha o nome do cachorro? Isso mesmo, Krypto, um Golden Retriever. Então ele adota o cachorro para não se sentir tão sozinho. Os anos continuam passando e um belo dia o Superman tem um ataque do coração, já que ele recebeu um coração de um senhor já idoso e por isso ele não ia viver muitos anos. Poxa vida, e o Superman ele tem esse ataque do coração justamente quando estava passeando com o Krypto, sabe, na rua, mais um colega dele. Aí eu já fiquei com dó do cachorro. Minha nossa, quem é que vai cuidar do Krypto? A série poderia ter terminado por aí. Na verdade, ela já poderia ter terminado antes, tá bom? Mas a série quis prosseguir. E aí mostra o Superman acordando no além. olha para onde eles foram. Acordando no além. E ele vai revisitando todas as pessoas que fizeram parte da vida dele. Ele vai encontrando essas pessoas de alguma forma no além. E aí, no final, ele encontra a Lois Lane, fica super feliz porque é o amor da vida dele, e a série termina com o Superman e a Lois Lane se abraçando no além, como dois fantasmas. Eu fiquei com tanta expectativa nessa quarta temporada, mas eu terminei com ela numa bad, sabe? Eu fiquei triste com esse final. Sério, me deixou triste o final. A série poderia ter terminado deixando ali os dois juntos ali, exatamente como começou a série mais ou menos, mas não, ela vai deixando os anos passar para ver o que acontece com cada um. Um morreu de câncer, o outro morreu também, foi pro além. Cara, que final triste. E só sobrou os filhos do Superman vivos na Terra, cada um com sua família. E assim, o que eu achei como um todo? Rapaz, eu não gostei da série muito não, ela realmente é enrolada, como eu temia que fosse. Inclusive, só para informação, a série é produzida pelo estúdio lá CW, o mesmo estúdio que produziu Arqueiro Verde e The Flash, outras duas séries bastante enroladas, mas pelo menos no Superman e Lois, os efeitos especiais eles estão mais caprichados, tá bom? Foi uma coisa que me surpreendeu em alguns momentos. Você já vê uma evolução dos efeitos especiais nas séries, porque isso é uma coisa que as séries ainda faltam muito a desejar, né? Os efeitos especiais. Ou eles são ausentes, ou quando aparece, são um tanto fracos. Mas no Superman e Lois, digamos que os efeitos especiais estão até consideráveis. Pena que demora para aparecer. E eu também estava com expectativa na quarta temporada, não gostei, foi bastante enrolada também a quarta temporada. Não foi isso que o pessoal estava dizendo, tá? A quarta temporada não é essas coisas. Eu só fui me surpreender mesmo no final da terceira temporada. E o que eu posso dizer sobre a série Superman e Lois é que eu não gostei, eu preferia ter assistido filmes do que assistir a série, mas como eu disse no começo do vídeo, não estava tendo filmes bons, então foi por isso que eu fui assistir a série. E também eu assisti a série para praticar um pouco do meu inglês, já que nas séries tem bastante conversa. Bom, pelo menos isso foi proveitoso. E é isso, essa foi a minha opinião sobre Superman e Lois, mais uma série feita para te enrolar, que só vai te entregar algumas migalhas de emoção. Definitivamente não foi uma série que eu curti. Eu acho que o pessoal aumentou muito para falar sobre essa série e não essas coisas. Mas eu também não sou chato assim não. Ah, você não gosta de nenhuma série. Não, eu gosto sim. Tem série que eu já assisti, gostei. Breaking Bad, Prison Break, Spartacus, gostei também.
principalmente porque eu não achei essas séries enroladas. Mas é isso, se gostou, deixa seu like, isso me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou da série Superman e Lois. E sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!